Olá, estamos aqui para mais uma aula de nosso curso de atualidades. O tema de hoje é mudanças climáticas. Devido à divulgação de recentes previsões, o degelo do Ártico está se agravando imensamente. Em um estudo feito pela Agência Espacial Americana NASA, descobriu-se que o aquecimento dos oceanos derrete as plataformas glaciares em torno da Antártida, o que já provocou uma perda de 55% da massa de gelo existente, aquela que era originária do Polo Sul, entre os anos de 2003 e 2008. Portanto, pessoal, é um assunto bastante grave que diz respeito a todos nós, assunto recorrente da área ambiental. As ondas de calor recentes que provocaram mortes na Rússia, aqui na Europa, né? Na Ásia, na China, nos Estados Unidos, provocaram um alerta. Né? O globo nunca esteve tão quente quanto hoje. De acordo com a NASA, o mês de junho de 2013 foi, desde 1800, o mês mais quente do planeta. Vejam que isso é um sinal de alerta. Como causas, tem-se a variabilidade natural do sistema climático e o crescimento da concentração de gases de efeito estufa, os gases GE, sigla GEE, gases de efeito estufa. Esses gases são presentes na atmosfera em forma de óxido nitroso N2O, metano CH4 e, sobretudo, o famoso dióxido de carbono, o CO2, liberado pela queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, o carvão também, o gás natural. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite com que diversos tipos de gases existentes na atmosfera aprisionem o calor emanado pelo Sol, impedindo que esse calor escape para o espaço. Em outras palavras, nas chamadas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, esses gases ajudam a Terra a manter o equilíbrio da temperatura de uma forma global. Portanto, a concentração acima do normal faz com que a temperatura da Terra cresça. Uma pesquisa recente divulgada pela Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera lá nos Estados Unidos, a sigla NOAA, alerta que a poluição da Terra jamais esteve tão alta. Em maio de 2013, a concentração de dióxido de carbono medida pelo Observatório Mauna Loa, no Havaí, ultrapassou pela primeira vez as 400 partes por milhão, desde o ano de 1958, quando esses dados começaram a ser compilados. Sendo que a última vez em que isso ocorreu foi há mais de 3,5 milhões de anos, conforme previsões de pesquisadores. Antes da chamada Revolução Industrial, em fins do século XIX, a concentração de dióxido de carbono era de apenas 280 milhões 280 ppm. 280 ppm. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas,
cuja sigla é IPCC, entidade que é reconhecidamente uma das maiores no mundo nessas pesquisas. Ela pertence à Organização das Nações Unidas, ONU, e, portanto, divulga informações oficiais. O índice de quase 150 ppm seria um limite aceitável para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Esse limite de 450 ppm, ele possivelmente não prejudicaria a existência humana na Terra. Secas inesperadas, ondas de calor severas, invernos muito mais rigorosos, enchentes, furacões, incêndios florestais, tempestades e diversos eventos climáticos são algumas das consequências das modificações climáticas. E o quadro nos avisa: nos próximos anos, tudo isso será mais frequente. O derretimento das camadas de gelo e o crescimento da temperatura no oceano são corolários que já causam graves problemas na Terra. A velocidade com que a neve presente nos hemisférios norte e do Mar Ártico estão desaparecendo surpreende os pesquisadores, os cientistas, que fizeram cálculos que esta região está aquecendo 2 vezes mais rápido do que todo o restante do mundo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cuja sigla é PNUMA, divulgou no começo de 2013 um relatório que diz que o derretimento de gelo do mar não apenas prejudicaria as espécies da região, mas, outro sim, permitiria o acesso a recursos naturais como gás e petróleo. E por isso, seria, pois, uma nova ameaça ao ecossistema do planeta, a exploração econômica, Porque a corrida existente entre os países para a cobiça desses recursos naturais pode causar problemas nessas reservas fósseis e o controle destas, provocando poluição e, consequentemente, outros danos ao ambiente. Outro relatório, publicado em julho de 2013, foi da revista Nature, quantificou que o possível derretimento da camada de gelo lá na parte setentrional da Rússia entre os anos de 2015 e 2005 poderia liberar 50 gigatoneladas de gás metano, que provoca o efeito estufa. Esse índice seria 10 vezes maior do que o índice existente atualmente na atmosfera, o que possivelmente anteciparia o aquecimento das temperaturas que é esperado para daqui a 35 anos. E o que tudo isso nos traz como consequências? Bem, essa quantidade de gás seria como uma espécie de bomba relógio que estaria ali ativa para provocar um desastre ambiental que superaria os benefícios regionais previstos. Ou seja, benefícios de novos depósitos minerais, com as rotas comerciais. Mas isso poderia custar 60 trilhões de dólares para a economia mundial, o que é equivalente mais ou menos ao atual Produto Interno Bruto, PIB, de todo o mundo em um ano de trabalho. O ritmo de derretimento das calotas glaciares fez com que outro grupo de cientistas da Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, fizesse uma previsão de que quando o Oceano Ártico
poderia ficar sem gelo daqui a uns 40 anos, lá pelos idos de 2055, 2059, 2060. Mas haveria uma possibilidade talvez de reverter essa situação. Talvez acordos políticos para controlar o efeito estufa. As mudanças na condução da política sobre o assunto poderiam talvez reverter ou então atrasar esses efeitos, essas previsões. Né? O protocolo de Kyoto, em âmbito mundial, em âmbito internacional, é o principal compromisso firmado entre as nações para a diminuição global das emissões. Ele foi assinado em 1997 e estipulava metas de redução até o ano 2012 para os países que o assinaram. Criava também um sistema de crédito de emissões entre os países. Esse sistema de créditos é o que originou o chamado mercado de crédito de carbono, em que um país deixa de usar e o outro que está usando poluindo compra crédito do outro que não usou. E esse outro possivelmente tem um benefício porque recebeu, né, essa remuneração por não ter feito, provocado um dano ambiental. Esse acordo foi renovado na COP18. Foi uma conferência realizada em 2012, em Doha, no Catar. Essa conferência definiu que os países devem revisar suas metas do protocolo de Kyoto até o ano 2014 e colocá-las efetivamente em prática a partir do ano 2020. Quanto ao Brasil, em 29 de dezembro de 2009, o governo deu um passo importante ao instituir a Política Nacional de Mudança Climática, por intermédio da Lei Federal nº 12.187. Os principais setores, né, que a lei aborda são redução de 80% do desmatamento da Amazônia, diminuição de 40% do desmatamento do bioma do Cerrado, as ações para setores de energia, também ações para agricultura e pecuária e ações voltadas à indústria. De acordo com tal lei, o Brasil adotará ações para diminuir entre 36,1% e 38,9% de suas emissões previstas até o ano 2020, equivalendo a uma redução de aproximadamente 17% comparada aos níveis existentes de 2005. Tal objetivo inclui a meta de redução de 80% do desmatamento da Amazônia, como foi acordado pelo Plano Nacional de Mudança Climática. O Brasil já conseguiu reduzir o desmatamento de sua floresta para 4.571 km² em 2012, que foi o menor em décadas de devastação, após seu índice máximo ter atingido 27.772 km², isso sendo verificado em 2004. Entretanto, o desmatamento da Amazônia é um dos principais desafios que esse plano enfrenta. O desmatamento na região registrou um aumento de 100%, segundo dados avaliados pelo Instituto Amazon e divulgados em agosto de 2012, em relação ao ano de 2012. Os dados provisórios foram calculados no período entre agosto de 2012 e junho de 2013. Um relatório divulgado em agosto deste ano, de 2013, indica que o clima do Brasil deve ficar mais quente nos próximos anos. Uma projeção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cuja sigla é INPE, indica que a tendência do aumento da taxa de dióxido de carbono
na atmosfera, se continuar, a temperatura média em todas as regiões brasileiras será de 3 a 6% mais elevada no ano de 2011 do que foi no final do século XX. De acordo com a pesquisa, quem faz parte dos dados do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e que deve compor os dados do próximo relatório do IPCC, em biomas como a Caatinga, o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, a quantidade de chuva poderá ser até 40% menor, alterando substancialmente a flora e a fauna dessas regiões. Já na região sul do Brasil e sudeste, a tendência é que haja um aumento no índice de pluviosidade, provocando chuvas muito fortes e até fenômenos raros, como os furacões que atingiram a costa do estado de Santa Catarina e também do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2004. Pessoal, era o que tínhamos para o momento e continue acompanhando o nosso curso de atualidades. Grato.